Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou contar um caso de serial killer para vocês. O Colin Ireland, ele fez uma promessa bem bizarra no Ano Novo de 1993 e a resolução dele para aquele ano seria se tornar um serial killer. Ele fingiu ser homossexual para assassinar 5 homens e ele ficou conhecido na Inglaterra como The Gay Slayer, que seria o equivalente ao assassino de gays ou assassino de homossexuais. Se você gosta de vídeo de serial killers, já deixa o seu like para eu trazer outros aqui pro canal e bora pro vídeo de hoje. O Colin Ireland, ele nasceu no dia 16 de março de 1964 em uma cidadezinha chamada Dartford, a mais ou menos 25 quilômetros de Londres. Ele foi fruto de uma gravidez indesejada, os pais dele eram adolescentes e o pai dele deixou bem claro para a mãe que ele não queria fazer parte da criação do filho. Ele não queria nem conhecer a criança, então ele os abandonou antes mesmo do Colin nascer e o nome do pai dele não consta na certidão de nascimento do Colin. A mãe dele tinha só 17 anos na época e, como era os anos 50, aquilo foi muito mal visto. Uma gravidez fora do casamento, principalmente na adolescência, era algo de outro mundo. Então ela foi extremamente julgada pela família e pelas pessoas que viviam ali na comunidade. Como ela não tinha dinheiro e nenhum local para ficar, ela continuou morando com os pais até o Colin ter mais ou menos uns 5 anos de idade. E aí ela saiu de casa para tentar arranjar um emprego e dar uma vida melhor para o filho, mas isso acabou sendo muito difícil porque ela não tinha formação nenhuma e ela não tinha aptidão para nenhum trabalho. Justamente por isso, ela só encontrava trabalhos e bicos que pagavam muito pouco e várias vezes eles passaram por apertos financeiros, eles eram despejados do imóvel em que estivessem morando e eles chegaram até a morar num abrigo para pessoas em situação de rua. Em decorrência dessas mudanças, o Colin era obrigado a mudar de escola com frequência, então entre os 5 e 10 anos de idade, ele mudou 6 vezes de colégio. Ele era sempre o garoto novo da sala de aula e justamente por ele ser bem desengonçado, por ele ser tímido, alto e magro, ele sempre era alvo de bullying, o que fez com que ele começasse a matar a aula e chegar atrasado, e os professores o castigavam fisicamente, o que era uma coisa relativamente comum naquela época. Então, desde cedo ele começou a sofrer esses castigos físicos. Bem nessa fase de desenvolvimento da personalidade, ele passou por diversas mudanças de casa, pela ausência do pai, pela falta de amigos, pelos castigos dos professores, então talvez todas essas coisas tenham influenciado no que aconteceu depois, quando ele se tornou adulto. Em 1961, a mãe do Colin se casou novamente, mas a situação financeira deles não melhorou muito, continuava bem instável, porque o padrasto dele era eletricista e também vivia de bicos, então ele não ganhava muito bem. A mãe dele ficou grávida novamente e justamente nessa época aconteceu outro despejo porque eles não tinham dinheiro para pagar o aluguel. Então a mãe dele e o padrasto optaram por enviar o Colin para um abrigo, um local que ele ia ser cuidado pelo governo. E ele ficou lá por um tempo até eles se reequilibrarem um pouco mais financeiramente, conseguirem alugar outra casa. E aí o Colin voltou a morar com a mãe dele. Ele não tinha nenhum problema com o padrasto o tratava bem, só que bem nessa época que ele voltou para casa, o padrasto também os abandonou e deixou a mãe dele com mais um bebê, mais uma criança para eles alimentarem e para cuidarem. Em 1966, a mãe dele casou mais uma vez e não tem muitas informações sobre a relação do Colin com o padrasto, mas esse foi o primeiro homem que não abandonou a família. Em 1970, quando o Colin tinha 16 anos, ele começou a ir para Londres, que era próximo ao local onde ele morava, para frequentar um arcade, que era um local onde tinha vários jogos de fliperama. E esse local ele tinha uma fama bem ruim, porque diziam que pedófilos frequentavam lá em busca de adolescentes e de crianças do sexo masculino.
Mas antes mesmo do Colin começar a frequentar esse lugar e ser abordado por homens ali, ele já tinha passado por algumas experiências que marcaram a vida dele e o deixaram com muita raiva. Nos primeiros anos da adolescência do Colin, ele estava num trabalho de verão, cortando a grama do vizinho, quando ele foi abordado por um homem mais velho, provavelmente um vizinho, que ficou conversando com ele por algum tempo e ofereceu um colar de pérolas para ele em troca de relações sexuais, para que ele pudesse dar esse colar de presente para a mãe. A segunda vez foi quando ele estava num banheiro público e um homem se debruçou por cima do cubículo para ficar observando o corpo dele. Esse homem não fez nada, mas ficou encarando o Colin, olhando o corpo dele e se sentiu extremamente incomodado. A terceira vez foi em um cinema, onde ele encontrou um conhecido e depois de um tempo conversando, esse homem também sugeriu que eles tivessem relações. E a quarta foi em uma loja, onde ele foi abordado por um vendedor e o vendedor também sugeriu a mesma coisa. O Colin negou todas as vezes e nunca aconteceu nenhum abuso físico, mas aquela situação deixou extremamente frustrado e com raiva, porque ele sabia que esses homens tinham um poder econômico muito maior que o dele e que estavam usando disso para tentar convencê-lo a ter relações, então ele achou isso uma coisa muito absurda. Bem na época que ele começou a frequentar esse arcade, quando ele tinha 16 anos, ele também começou a se envolver no mundo do crime e cometer pequenos crimes como furto, estelionato, destruição de propriedade, o que acabou fazendo com que ele fosse pro equivalente à FEBEM várias vezes até ele completar a maioridade e depois de ser maior de idade para a cadeia comum. Entre uma detenção e outra, ele arranjava vários bicos, vários empregos temporários e um desses bicos foi de segurança de uma boate gay. Em 1981, o Colin conheceu a primeira esposa dele, a Virginia, e eles se casaram no ano seguinte, em 1982, mas se separaram em 1987 porque a Virginia descobriu que o Colin estava tendo um caso. Em 1989, ele se casou novamente com uma mulher chamada Janet e poucos meses depois do casamento, ele deu um golpe nela. Ele a levou junto com os filhos dela até a casa dos pais dela, né, os sogros dele. E enquanto ela estava lá, ele voltou para o pub, roubou o dinheiro do caixa, tinha mais ou menos 10 mil libras e sumiu, deixando a Janet e os filhos completamente desamparados financeiramente. Depois de dar esse golpe na Janet, ele sumiu, ele se mudou para uma cidade litorânea a mais ou menos uns 70 quilômetros de Londres e se estabeleceu lá e, contraditoriamente, ele passou a fazer trabalho voluntário lá. Talvez ele tenha começado a fazer isso como uma forma de pagar de volta à sociedade, porque ele ficou um tempo em um desses abrigos para pessoas necessitadas, pessoas em situação de rua, ou talvez fosse porque ele se arrependia um pouco dos golpes que ele tinha cometido, dos crimes que ele tinha cometido, mas ninguém sabe exatamente o que levou o Colin a começar esse trabalho voluntário. Esse trabalho voluntário durou aproximadamente 6 meses e os outros voluntários não gostavam dele, achavam ele muito antipático e assustador. E todo mundo já tinha reclamado dele, mas o estopim foi quando ele teve uma briga com o diretor do abrigo. Então todos acabaram concordando que o melhor a fazer seria dispensar o Colin desse trabalho voluntário. Ele achou aquilo extremamente injusto, achou que não tinha motivos para ele ser expulso e ele voltou a se sentir rejeitado, como ele se sentiu a vida inteira, rejeitado pelo pai, pela família, por não ter amigos. E sentiu que o trabalho que ele estava fazendo em prol da sociedade, em prol da comunidade, não estava sendo reconhecido. Aquilo foi a gota d'água para o Colin, porque depois de uma vida inteira de rejeição, de frustrações, de relações difíceis com as pessoas, ele achava que talvez aquele trabalho voluntário faria ele ser aceito. Então ele chegou à conclusão que para marcar a vida das pessoas, ele teria que fazer algo diferente. Quando isso aconteceu, ele havia lido um livro há pouco tempo que chamava Whoever Fights Monsters, que é um livro que foi escrito por um ex-agente do FBI, onde ele explicava como que ele conseguia identificar e prender serial killers ao longo da carreira.
O Colin passou a achar que a única forma dele se tornar alguém importante e dele deixar uma marca na sociedade, mesmo que fosse uma marca negativa, seria se tornar um serial killer como as pessoas do livro. Então ele fez uma promessa no ano novo, de 1992 para 1993, que nesse ano que estava entrando ele se tornaria um serial killer. No dia 8 de março de 1993, o Colin dá início a essa nova fase da vida dele e começa a planejar o primeiro assassinato. Nesse dia, ele foi até um pub chamado Coleherne, que ficava do lado oeste de Londres, e era um local bem conhecido e frequentado pelo público LGBT, principalmente os homens gays, e também tinha a fama de ser um local frequentado por pessoas que gostavam de sadomasoquismo. A polícia acredita que ele tinha conhecimento da existência desses locais e dos códigos que eles usavam para se identificar que tipo de prática cada um gostava, justamente por ter trabalhado como um segurança de uma boate gay na década de 80. Enquanto o Colin estava nesse pub, ele foi abordado por um homem chamado Peter Walker, que era um coreógrafo de 45 anos, que conversou um pouco com ele e o convidou para ir até o apartamento dele. Chegando lá, o Colin o amarrou e passou a torturá-lo, exigindo que o Peter fornecesse os dados bancários dele, inclusive as senhas, para que ele pudesse sacar dinheiro no caixa eletrônico. E quando o Peter finalmente falou, o Colin colocou uma camisinha em cada narina dele e uma na boca e o sufocou com um saco plástico na cabeça. E depois de matá-lo, o Colin ainda colocou 2 ursinhos sobre o corpo do Peter em posição 69. Ele saiu do local e no dia seguinte ele ficou atento aos jornais, à TV, para ver se tinha alguma notícia sobre o assassinato. E ele ficou bem decepcionado de ver que o assassinato não estava na primeira página do jornal. Ele decidiu que ele teria que fazer alguma coisa por conta própria e quando ele foi assassinar o Peter, ele havia prendido os cachorros do Peter no banheiro, então ele ligou para o jornal The Sun e falou que ele tinha prendido os cachorros no banheiro para matar o dono e que alguém tinha que ir lá salvá-los. Ele disse que matou essa vítima em específico porque ele era gay e porque ele gostava de coisas pervertidas durante o sexo, mas antes que o jornalista conseguisse extrair mais informações do Colin, ele desligou o telefone. Então esse jornalista ligou imediatamente para a polícia, que foi até o apartamento do Peter. Chegando lá, eles vasculharam todo o local, procuraram pistas, mas não tinha DNA e nem nenhuma outra evidência que mostrasse quem era o assassino. Então ficou claro para a polícia que o assassino queria que as pessoas soubessem dos crimes, mas ele não queria ser pego. Depois dessa ligação do Colin, finalmente a imprensa começou a falar sobre o assassinato do Peter e a polícia abriu uma investigação mais profunda para tentar descobrir quem era o responsável. Então o Colin ficou meio apreensivo e começou a agir com cautela para não ser pego. Algumas semanas depois, ele percebeu que a polícia não estava nem perto de descobrir que ele era o responsável, então ele decidiu passar para a próxima vítima. Em 28 de maio de 1993, pouco mais de 2 meses depois do primeiro crime, o Colin retornou ao pub onde ele conheceu o Peter e foi abordado por um outro homem de 37 anos chamado Christopher Dunn. O Christopher também o convidou para ir até a casa dele e também foi assassinado, dessa vez por estrangulamento, depois de fornecer os dados bancários para o Colin. A polícia encontrou o Christopher completamente nu, exceto por um harness. Se você não sabe o que é, eu vou deixar aqui uma foto. E como ele era praticante de sadomasoquismo, inicialmente eles suspeitaram que talvez tivesse sido alguma prática sexual que deu errado e acabou resultando na morte acidental dele. Mas eles não tinham nem ideia de quem poderia ter sido o responsável, por onde começar, e também não fizeram a menor ligação com a morte do Peter, porque foi em outra parte da cidade esse assassinato e foi outra equipe de polícia responsável pela investigação, então eles nem imaginavam que os casos teriam conexão. Depois desse assassinato, o Colin se tornou extremamente autoconfiante porque ele sabia que a polícia estava muito longe de localizá-lo. 2 semanas depois de matar o Christopher, ele voltou naquele pub onde ele tinha encontrado as 2 primeiras vítimas e lá ele conheceu a terceira, um homem de 33 anos chamado Perry Bradley.
O Perry também o levou para casa, mas diferentemente do Christopher, ele não era praticante de sadomasoquismo, então ele não gostou muito da ideia quando o Colin sugeriu amarrá-lo, mas o Colin continuou conversando com ele, tentou ser persuasivo e o Perry acabou concordando. Ele foi algemado à cama de barriga para baixo e com uma corda ao redor do pescoço, e depois de prendê-lo, o Colin passou a exigir que ele passasse os dados bancários, as senhas, etc. E o Perry acabou concordando, ele ficou com medo do que o Colin poderia fazer, só que ele estava tão exausto e tenso com aquela situação que ele acabou adormecendo um pouco depois, e aí o Colin aproveitou e o estrangulou, ele puxou aquela corda amarrada ao pescoço do Perry. Antes de sair do local, ele colocou uma boneca sobre o corpo do Perry e, apesar de ter várias semelhanças com os dois casos anteriores, a polícia ainda não havia percebido que era a mesma pessoa que estava cometendo esses crimes. E outro ponto também que fez eles não perceberem foi que, por alguma razão, no relatório policial, o Perry foi descrito como heterossexual, enquanto os outros dois foram descritos como homossexuais. O Colin sempre agia com extremo cuidado na cena do crime e sempre se preocupava em não deixar nada para trás que pudesse conectá-lo com o local. Mais tarde, ele contou para a polícia que ele havia se inspirado em uma série policial britânica chamada The Bill, e tudo que ele tocava, ele levava consigo quando ele saía do local, para ter certeza absoluta que ele não tinha deixado nenhum DNA para trás. Ele continuava morando nessa cidade litorânea e só ia para Londres para cometer os crimes. Então, no caminho de volta para casa, ele atirava esses itens pela janela, nos trilhos do trem, e essas coisas acabavam se misturando com o lixo que tinha ali no caminho, então ele conseguia se livrar das evidências. No dia 7 de junho, só 3 dias depois de matar o Perry, o Colin estava extremamente frustrado com o fato de os assassinatos não estarem repercutindo tanto, então ele resolve voltar ao pub em busca da 4ª vítima. Ele tinha certeza absoluta que não seria pego, porque ele já tinha percebido que o método que ele tinha bolado para conseguir captar essas vítimas era bastante efetivo. Ele já tinha conseguido sair com 3 pessoas de lá sem levantar a menor suspeita, então ele sabia que pouco importava que fizesse tão pouco tempo que ele tivesse matado a última vítima. Nesse dia, ele conheceu um homem chamado Andrew Collier, de 33 anos, que o levou para casa também como as outras vítimas. Apesar de o modus operandi dele ser o mesmo, esse acabou sendo o crime mais brutal que ele cometeu, que chocou os policiais que encontraram o corpo da vítima depois. Ele algemou o Andrew na cama e também exigiu os dados bancários e as senhas dele, e quando ele recusou, o Colin começou a procurar pelo apartamento. Enquanto ele buscava, ele encontrou um exame do Andrew que mostrava que ele era HIV positivo, e isso o deixou o Colin extremamente furioso. Ele entrou em um estado de descontrole, porque ele ficou muito bravo com o fato de que um homem que fosse homossexual e HIV positivo estivesse interessado nele. Ele acabou matando o gato do Andrew na frente dele, e aí ele estrangulou a vítima e colocou o corpo do gato sobre ele de uma forma que eu nem vou descrever, porque foi absolutamente horrível. Mas enfim, ele colocou o corpo do gato e colocou camisinhas também na boca do Andrew, achando que a polícia talvez pudesse perceber uma conexão com a morte do Peter, porque ele também havia feito isso no caso do Peter. Além de ter sido muito mais violento, esse crime também foi diferente dos outros, porque o Colin acabou se descuidando e deixou marcas de dedo dele, digitais, na grade da janela do apartamento, porque teve um barulho alto antes dele matar a vítima e os dois foram observar pela janela e o Colin acabou encostando ali e esqueceu de limpar depois. Mesmo depois desse crime tão chocante, não aconteceu a repercussão na mídia que ele esperava. E o Colin estava cada vez mais frustrado porque ele tinha decidido se tornar um serial killer para se tornar uma pessoa famosa e uma pessoa importante, e isso não estava acontecendo. Ele decidiu ligar para a polícia novamente e dessa vez ele perguntou por que eles tinham paralisado as investigações do assassinato do Peter e disse também que ele havia cometido os outros crimes. Ele listou o nome das outras 3 vítimas e disse que todos aqueles casos estavam conectados e que ele que tinha matado todas aquelas pessoas. Mas dessa vez ele também não disse o nome dele.
Ele contou que ele havia lido um livro e ele quis testar se era possível cometer assassinatos e se safar, e que até agora isso estava funcionando. Ele também disse que escolheu homossexuais porque ele tinha ódio dessas pessoas e as achava desprezíveis. Posteriormente, um psicólogo forense chegou até a falar sobre a percepção dele sobre o Colin e sobre outros serial killers, dizendo que geralmente serial killers que têm como alvo só homens são homossexuais, quer eles saibam, quer não, e serial killers que têm como alvo mulheres geralmente são heterossexuais. Muitas pessoas chegaram a cogitar se o Colin era homossexual ou bissexual e cometia esses crimes como uma forma de se autoafirmar, de dizer para ele mesmo que ele não era como aqueles homens, e matando esses homens ele estaria matando aquela parte de si mesmo, mas isso nunca foi confirmado. Ele disse que ele continuaria matando e isso causou um grande impacto na polícia. Eles levaram aquilo a sério e passaram a fazer uma investigação grande para descobrir quem estava por trás desses crimes. Eles fizeram uma coletiva de imprensa avisando a população sobre o que estava acontecendo e alertando as pessoas, principalmente os homens homossexuais, para não levar ninguém para casa, nenhum estranho, uma pessoa que você tinha acabado de conhecer, porque isso era muito perigoso e podia acabar resultando em mais mortes. Apesar dos esforços da polícia, o Colin conseguiu fazer mais uma vítima no dia 12 de junho de 1993. Ele ligou para a polícia dizendo que havia matado mais uma pessoa e pedindo para que eles procurassem em um apartamento que havia pegado fogo. Lá, eles encontraram o corpo de um homem de 41 anos chamado Emanuel Spiteri, que era um chefe de cozinha que o Colin tinha conhecido no pub de sempre. Ele também havia sido algemado à cama e o Colin exigiu as senhas bancárias dele, mas ele se recusou, então ele foi assassinado com uma corda ao redor do pescoço, como o Perry. Depois de limpar o apartamento e remover todas as evidências que pudessem conectá-lo ao crime, o Colin colocou fogo no lugar e ligou para a polícia para contar o que havia feito, e também disse que provavelmente esse seria o último assassinato que ele cometeria, porque 5 já era suficiente para classificá-lo como um serial killer. Claro que toda essa situação causou muito impacto na comunidade LGBT em Londres, e na parada daquele ano tiveram muitos protestos pelo fim da violência contra pessoas LGBT. A polícia também esteve presente na parada, distribuindo panfletos com foto das vítimas, para que se alguém que tivesse visto as vítimas saindo com algum homem em algum local, se alguém lembrasse, para denunciar para a polícia, para ajudá-los na investigação. Uma testemunha havia presenciado o encontro do Colin com o Emanuel e foi até a delegacia para prestar depoimento. Ele disse que estava no trem voltando para casa e viu o Emanuel entrando nesse vagão com um homem desconhecido, que ele descreveu fisicamente, e a descrição batia com a descrição do Colin. Como agora eles sabiam como o Emanuel tinha feito para ir para casa naquela noite, eles logo conseguiram as filmagens das câmeras de segurança da estação de trem e viram a foto lá, viram a filmagem do homem que estava junto com o Emanuel e divulgaram na imprensa para que, se alguém identificasse o assassino, ligasse para a polícia. O Colin viu essas imagens na imprensa e ele percebeu que não demoraria muito até que alguém o identificasse e relatasse para a polícia. Então ele mesmo ligou, se identificou, disse o nome completo dele, disse que de fato ele tinha ido com o Emanuel para casa naquela noite. Só que chegando lá, tinha um terceiro homem que queria fazer sexo a 3, o Emanuel também queria, mas o Colin não queria, então ele acabou indo embora do apartamento, deixou o Emanuel lá com esse terceiro homem desconhecido, dormiu do lado de fora da igreja, no jardim da igreja, e de manhã ele pegou um trem de volta para a cidade litorânea onde ele morava. Claro que a polícia não acreditou nessa história e, sabendo onde procurar, eles foram até a casa do Colin, que foi preso naquele dia mesmo, no dia 21 de julho de 1993. Apesar de ter sido detido, o Colin tinha certeza que os policiais não tinham nenhuma evidência contra ele, então ele estava tranquilo, ele ficou sem alterar a expressão facial, ele não quis cooperar com a polícia e ficou lá durante os interrogatórios se recusando a falar qualquer coisa.
Porém, como eu contei, ele havia deixado impressões digitais na barra de ferro que ficava na janela do apartamento do Andrew, e a polícia mostrou isso para ele. E quando eles mostraram, o Colin ficou em choque. Ele não acreditava que ele tinha cometido um erro daqueles e que ele tinha deixado uma evidência para trás. A polícia tinha então evidências para acusá-lo da morte do Andrew e do Emmanuel, mas eles ainda não tinham provas do envolvimento do Colin no assassinato das outras 3 vítimas. Ele sabia que ele não conseguiria se livrar daquelas 2 acusações porque tinham provas do envolvimento dele, e ao mesmo tempo ele se sentia frustrado por estar sendo acusado só por 2 assassinatos que não seriam suficientes para que ele fosse considerado um serial killer. O Colin concluiu que o melhor a fazer seria então confessar todos os assassinatos, e foi justamente isso que ele fez. Ele assumiu a autoria dos 5 crimes e contou detalhes dos acontecimentos para a polícia. A confissão dele foi filmada e eu acho que deve ter aqui no YouTube, eu vou ver se eu encontro. Se eu achar, eu vou deixar aqui na descrição para vocês ou no primeiro comentário fixado. Mas dá pra ver claramente que ele não se arrepende e ele conta o que ele fez com uma naturalidade, como se ele estivesse contando sobre um passeio que ele fez num domingo. Fica bem claro que ele só confessou porque ele queria se tornar uma pessoa famosa e ele queria a fama de serial killer, então ele sabia que confessar agora seria a forma mais fácil e mais assegurada de isso acontecer. No dia 20 de dezembro de 1993, ele foi a julgamento e novamente confessou os assassinatos das 5 vítimas. Ele foi condenado à prisão perpétua sem possibilidade de progressão da pena, mas ele morreu na cadeia no ano de 2012, aos 58 anos, de causas naturais. Bom, pessoal, então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje e já se inscreve no canal para não perder mais nenhum vídeo. Eu vejo vocês na próxima. Tchau!